Eita! Estamos aqui novamente, né, seus obstinados? Aproveitem para se inscrever e ativar o sininho e compartilhem nosso trabalho. Dessa forma, nós aqui conseguimos trazer mais conteúdo como este e melhorando cada dia mais. Obrigado de coração, vamos ao que importa. No Oeste Selvagem, a justiça era uma palavra tão rara quanto chuva no deserto. Homens matavam por um punhado de terra, por um brilho de ouro ou, às vezes, por um simples olhar torto. A lei era escrita na ponta da faca e carimbada com o cano de um revólver. Mas em meio a essa poeira e sangue, dois irmãos esculpiram no tempo uma história que nem mesmo a morte conseguiu apagar. Uma lenda sussurrada nas tavernas e contada ao redor das fogueiras, a história dos irmãos Carter, conhecidos por todos como os Indomáveis. A infância deles, de Caleb e Ellie Carter, não foi marcada por brincadeiras sob o sol, mas pelo cheiro de pólvora e pelo brilho do fogo. O pai era um xerife, um homem com um senso de justiça tão afiado que acabou se cortando nele. Bom demais, honesto demais para um mundo que premiava a desonestidade. A mãe foi levada por uma bala perdida, vítima de uma emboscada de bandidos que transformou o mundo dos meninos em cinzas. Aquele dia não marcou apenas o fim da família. Marcou o início de duas estradas que corriam em direções opostas. O Oeste, com sua crueldade implacável, os dividiu. Caleb, o mais velho, olhou para o distintivo do pai e jurou trazer justiça ao mundo. Eli, o mais novo, olhou para o túmulo da mãe e jurou vingança contra ele. Os anos passaram como areia soprada pelo vento. A promessa de cada um se tornou seu destino. Caleb Carter virou um nome respeitado e temido, um caçador de recompensas implacável que não seguia o dinheiro, mas sim um código moral próprio. Ele caçava os monstros que o Oeste criava, limpando a terra, um fora da lei de cada vez, na esperança de honrar a memória do pai. Ele era a lei onde a lei não ousava chegar. Do outro lado da moeda estava Eli. A dor o consumiu, transformando sua sede de vingança em um desprezo por toda e qualquer autoridade. Ele se tornou o fantasma que assombrava as diligências, o pesadelo dos xerifes, o homem cujo nome estava no topo de todas as listas de procurados. Eli não roubava por ganância, mas para provar que a ordem e a lei eram apenas uma ilusão. Ele era a personificação do caos que Caleb tentava conter. Um era a cura, o outro, a doença. Dois lados da mesma alma partida. O destino, com seu senso de ironia cruel, decidiu que o palco para o reencontro deles seria um trem de passageiros, uma serpente de ferro cortando as planícies áridas do território. Caleb estava a bordo, seguindo a trilha de um bando notório conhecido como os Abutres do Deserto. A informação que ele tinha era quente. O líder deles estaria naquele trem, disfarçado entre os passageiros, planejando o próximo grande golpe. Mal sabia ele que o líder dos Abutres era o próprio irmão que não via há mais de uma década. Eli, por sua vez, estava ali com seu bando, pronto para executar o assalto mais ousado de sua carreira. Quando as portas do vagão se abriram com um estrondo e os homens de Eli anunciaram o assalto, o caos se instalou. Passageiros gritavam, buscando abrigo sob as mesas. Tiros ecoaram pelo corredor estreito. Caleb instintivamente sacou seu Colt, pronto para defender os inocentes. Ele avançou entre a fumaça e a confusão, seus olhos buscando o líder daquele ataque. E então, ele o viu. No final do vagão, organizando o roubo com uma calma assustadora, estava um rosto que ele via todas as noites em seus sonhos. Um rosto mais velho, marcado por cicatrizes e pelo sol impiedoso, mas inconfundivelmente o rosto de Eli. Por um segundo, o mundo parou. O som das balas, os gritos de pânico, tudo desapareceu. Restaram apenas dois pares de olhos se encarando através do tempo e da tragédia. Não foi o barulho dos tiros que congelou o momento, mas o peso esmagador da memória compartilhada.
Eli, com um sorriso amargo nos lábios, foi o primeiro a quebrar o silêncio. Sua voz, rouca e gasta pelo tempo, cortou o ar. Ainda caçando fantasmas, irmão? Caleb, com o coração apertado no peito e a arma firme na mão, respondeu com uma frieza que não sentia. Só os que deixaram rastros. Naquele instante, o sangue que corria em suas veias falou mais alto que qualquer recompensa, mais alto que qualquer lei. Mas a lei, como o próprio Oeste, não perdoa laços de família. O dever de Caleb e o crime de Eli estavam em rota de colisão, e o trem era apenas o começo da tempestade. Aquele confronto no trem terminou em um impasse. Eli e seu bando conseguiram escapar com uma parte do ouro, mas não sem antes um duelo de olhares que prometia um acerto de contas definitivo. Caleb deixou o irmão fugir. Pela primeira e última vez, ele colocou o sangue acima do distintivo, uma decisão que pesaria em sua consciência como uma âncora. Mas ele sabia, e Eli também, que aquilo era apenas um adiamento do inevitável. O Oeste não era grande o suficiente para os dois. Dias depois, o sol se punha sobre a cidade poeirenta de Red Creek, um lugar esquecido por Deus e pelos homens, o tipo de lugar onde as lendas nascem ou morrem. Era ali que o confronto final aconteceria. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Caleb Carter, o caçador, estava vindo para buscar Eli Carter, o fora da lei. A cidade inteira prendeu a respiração. As ruas se esvaziaram. As portas e janelas foram trancadas. No centro da rua principal, 2 cavalos esperavam, um ao lado do outro. E montados neles, 2 homens, com o passado inteiro pairando entre eles como um fantasma. Caleb e Eli, lado a lado mais uma vez, mas em lados opostos da história. O vento assobiava pelos becos, carregando consigo o som distante de uma gaita melancólica e o tilintar sutil de um coldre sendo destravado. Eles não precisavam de palavras. Seus olhares diziam tudo. A dor, a saudade, a raiva, o amor fraterno que se recusava a morrer. Foi Caleb quem falou primeiro, sua voz embargada pela emoção. Sempre quis te trazer de volta, Eli, mas não desse jeito. Eli olhou para o horizonte, para o sol que sangrava no céu, e respondeu com a resignação de quem já aceitou seu destino. Ninguém volta do inferno, irmão. A gente só aprende a viver nele. E então, o silêncio. Um silêncio pesado, denso, que durou uma eternidade. E depois, o som de um único tiro. Um som seco, definitivo, que ecoou pela cidade fantasma e selou o destino dos irmãos Carter para sempre. Quando a fumaça se dissipou, a poeira baixou e os moradores curiosos saíram de seus esconderijos. Viram uma cena que jamais esqueceriam. O Oeste havia ganhado mais uma lenda trágica. E perdido 2 homens que, no fundo, só queriam a mesma coisa: encontrar um pedaço de paz em um mundo que nunca teve dono. Um mundo que lhes tirou tudo e, no final, os devorou também. Dizem que, até hoje, quando o vento sopra forte pelos vales e cânions onde eles cavalgaram, é possível ouvir um eco que não é do vento, nem dos animais selvagens. Se você parar e ouvir com muita atenção, vai jurar escutar o som de 2 cavalos galopando juntos, lado a lado. O som de 2 irmãos, finalmente livres da lei e da vingança, cavalgando juntos mais uma vez em direção ao pôr do sol eterno. Se essa história sobre justiça, família e sacrifício te transportou para as planícies empoeiradas do Velho Oeste, então nossa jornada está apenas começando. Inscreva-se no canal, ative o sininho e continue cavalgando comigo por entre as lendas que o tempo se recusa a esquecer. Porque aqui, as histórias nunca morrem de verdade. Elas apenas esperam para serem contadas novamente. Obrigado por assistir e até a próxima.